Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 262, e hoje a gente vai falar sobre Global Climate Highlights de 2024, que é uma discussão, um boletim que foi divulgado agora na semana passada, né? O nosso podcast ele é gravado numa semana e vai ao ar no início da semana seguinte. Então, foi divulgado na semana passada, a gente está trazendo aqui, né, essa discussão do Copérnicos, do serviço, né, de monitoramento climático por sensoriamento remoto organizado pela Agência Espacial Europeia no programa Copérnicos. Né? Só que antes da gente entrar nessa discussão, como é que você está, Gustavão? Tudo bem? Fala aí, professores, né? Muito bem. Engraçado, né? A gente passou os últimos episódios aí meio saudosista, né? Falando sobre as nossas memórias aí do programa e sobre as perspectivas também. E, né, o ano vai se iniciando e a gente tem um choque de realidade aí com esses dados que, de certa forma, infelizmente, né, não está muito longe do que a gente já vem observando há um certo tempo, né? Então, provavelmente não vai surpreender muita gente, né? A não ser que você, sei lá, tá morando aí em outro planeta. E se tiver, me diga como é que tá aí, porque aqui tá cheio de onda de calor, um monte de coisa. Então, assim, acho, mas querendo ou não, o dever do cientista é esse também, né? Lidar com os dados, lidar com os fatos. A gente trabalha com a realidade, com a verdade e tentar, né, não só entender, mas como elaborar e ajudar a implementar algumas soluções e com o advento da internet, né, dessas formas de comunicação, também tentar conscientizar a população, né? Então acaba que é um trabalho extremamente importante e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do que apareceu nesse report, nesse relatório. Legal. E aí, Rubens, tudo bem com você? É tudo, é sempre bom estar aqui, né, discutir um tema desse que é tão importante, né, como o Gustavo falou, né, a gente tem que tomar cuidado para não normalizar isso, né, na verdade, né, porque realmente são situações cada vez mais extremas, cada vez mais a gente vê relato que os cenários esperados para 2050, eles estão realmente cada vez mais próximos, né, quem diz que nos próximos 5 anos a gente vai estar já vivendo muita coisa, né, e vai dar uma discussão muito boa em relação a isso, então eu acho um tema muito importante de, mais uma vez, a gente trazer, entendeu, aqui para a roda do debate. Com certeza, é um ano que a gente tem uma revisão do Acordo de Paris na COP30, em Belém, então é extremamente importante a gente avançar nesse sentido. E é interessante porque, se a gente for pensar na história geológica do nosso planeta, nós tivemos 5 grandes extinções ao longo da história do planeta, mas em nenhuma das 5 o agente extinto foi o agente motivador da extinção. Então, se a gente for pensar, essa é a primeira vez, então isso é um fato inédito, ou seja, a gente está, né, discutindo um processo que está levando, a gente está vendo agora os incêndios na Califórnia, as enchentes no estado de São Paulo, em Minas Gerais. Então, está começando a se transformar em algo relativamente comum, mas a gente não pode jamais normalizar isso. Até porque eu comentei com vocês há bem pouco tempo, em novembro, dezembro, eu fui para um evento, eu não me lembro bem ao certo, acho que foi no início de dezembro, em que eu não consegui pousar no local que estava previsto por causa de uma tempestade fora de padrão, que fechou os aeroportos de São Paulo e de Campinas. Aí você pensa, bom, mas tudo bem, aí meu filho vem passar o Natal e Ano Novo, volta dia 2 para
para São Paulo e não consegue pousar e vai para Campinas porque estava fechado pelo mesmo motivo. Então, está começando a se repetir com muita frequência essas questões. E é interessante porque o programa Copérnicos da Agência Espacial Europeia, né, que tem o C3S, né, que é o Climate Change, Copérnicos Climate Change, são 3 Cs, né, Service, então por isso C3S. Eles divulgaram esse boletim recentemente, no mesmo tem 5 dias que foi feita uma live no YouTube pelo pessoal do Copérnicos, né, do programa da União Europeia para o monitoramento climático, e logo em seguida a Organização Mundial de Meteorologia divulga basicamente os mesmos dados. E hoje, a gente está gravando dia 15, né? Vai ao ar na segunda-feira, mas a gente está gravando dia 15, e hoje sai também o boletim do Fórum Internacional Econômico, né? O report deles de 2025 sobre os riscos globais em função de severidade. E nós fizemos, há um ano atrás, Gustavo e eu, nós fizemos uma discussão sobre o Global Risk Report de 2024 do Fórum Econômico Mundial, né? Ou seja, um ano atrás a gente estava discutindo isso, e eles fazem sempre uma discussão sobre os eventos, né, os riscos com maiores severidades num curto período de tempo, ou seja, no curto prazo, e no médio e longo prazo. Curto prazo eles consideram 2 anos, o médio e longo prazo, 10 anos. O que é interessante é que a gente tem, né, eles consideram, o americano faz uma separação entre misinformation e disinformation. Se for traduzir para o português, é tudo desinformação, mas é a desinformação e propagação de fake news. Esse é o primeiro grande risco, é a maior severidade, e nos comentários a gente já vê justamente porque daqui a 5 dias a gente tem a posse, né, do presidente Trump, né, e que tem toda uma relação com essa preocupação, não o governo, mas o governo em si se baseia muito nessa questão da desinformação e das fake news. O segundo grande risco, em termos de curto prazo, são os eventos climáticos severos. Aí depois vem os conflitos armados entre estados e nações, né? A polarização societária, e o quinto, a espionagem cibernética e a guerra, né, cibernética. Se você pegar no longo prazo, dos 5 primeiros, em função de severidade, você tem eventos climáticos extremos, a perda de biodiversidade e colapso ecossistêmico, as mudanças críticas nos sistemas globais, e o quarto é uma mudança, né, nos recursos naturais. O quinto, a desinformação e a propagação de fake news. Então, em longo prazo, as questões ambientais, e basicamente todas relacionadas às mudanças climáticas e à perda de biodiversidade e as áreas degradadas, os avanços das áreas degradadas, a perda de patrimônio natural, acabam sendo os elementos mais intrigantes, mais importantes a serem avaliados, né? Mas eu acho que seria interessante. Bom, o boletim que eles divulgaram, que é o tema do nosso episódio, né, o Global Climate Highlights, né, ou seja, os principais tópicos para 2024, são organizados de forma geral em temperatura, questão relacionada ao nível dos oceanos, né, o nível do gelo oceânico, e os highlights de hidrologia. Então, deixa eu só fazer uma pontuação aqui sobre algumas questões relacionadas a cada um deles, e aí eu passo a bola para vocês, né? Então, o C3S, no seu boletim climático, salientou, né, no caso, que a gente chegou a
uma extrapolação do 1,5 grau previsto pelo Acordo de Paris, que a gente não deveria ultrapassar, né, esse 1,5 grau global, e a gente ultrapassou. E se a gente for analisar o mês de dezembro, por exemplo, ele foi o segundo dezembro mais quente mundialmente, depois do de 2023, 0,76 grau acima da média de 91 a 2020, para dezembro. Ele estava 1,69 graus acima do nível pré-industrial, e a gente também viu o maior valor registrado para a temperatura média de superfície do mar, entre 60 graus de latitude norte e 60 graus de latitude sul, com temperatura de 20,58 graus, o que dá aí uma variação em relação às questões de temperatura. Em termos de aumento do nível do mar, o gelo ártico atingiu sua menor extensão mensal para dezembro, né? Ele está 8% abaixo da média, superando o recorde anterior, que era de 2016, que era de menos 7%. Agora está menos 8% em relação à média. A extensão do gelo marinho antártico foi classificado como o 10º lugar mais baixo em dezembro, 8% também abaixo da média, né? Isso contrasta com o valor recorde baixo de novembro, que foi atingido um mês antes. Se a gente for analisar as anomalias hidrológicas, né, que o C3S divulga, dezembro nós estávamos com todo o oeste, o centro da Europa oriental, predominantemente seco. A precipitação acima da média ocorreu no litoral norte da Europa e no sudeste da Europa, lembrando que é uma agência da Comunidade Europeia, então eles focam primeiro na Europa, e além da Europa, condições mais secas que a média foram observadas no centro-norte e sudeste dos Estados Unidos, no norte da África, em grande parte da Ásia, incluindo a China, sudeste da África, sul da América do Sul e Austrália Central. E condições mais úmidas que a média afetaram parte dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina, Uruguai e Brasil. Nós tivemos também inundações severas em dezembro em função de um ciclone tropical que atingiu o sudeste da África, o ciclone tropical Chido. Então, isso, e aí, logo depois, eles fazem os highlights para o ano todo, a discussão para o ano todo. Mas eu queria ouvir vocês, porque eu trouxe muita informação, queria ouvir vocês com relação a essas questões aí que a gente levantou. Beleza. Vou dar só uma palavrinha aqui, aí eu passo por Rubens aqui rapidão, mas é muito na perspectiva do monitoramento, né? O tanto de informações que a gente tem, né? A partir de dados, sejam eles de sensoramento remoto ou não, mas que a gente pode fazer uma série de cruzamentos, né? Inclusive para ajudar nessa questão da divulgação e da conscientização, né? Se a gente pensa, por exemplo, tem uma parte que fala, né, você já comentou também, da questão do aumento da temperatura dos oceanos, né? E quando você tem esse aumento, um colateral, né, é a presença, o aumento também de vapor d'água na atmosfera, né? E aí vai ocorrer eventos de precipitação muito mais severos, né? Então, assim, a gente vê que o sistema, né, o geossistema, ele está totalmente interligado. Então, por que eu digo isso? Porque da perspectiva do cidadão, é assim, cara, tem onda de calor, inevitavelmente, principalmente para nós aqui que moramos num país tropical, né? Com o passar do tempo, você vai se adaptando a isso, né? Ao calor. Mas não é só o calor. O dizer que foi o ano mais quente, né, da série histórica, depois do ano anterior, né? Então assim, é o mais quente. E qual o segundo? É o ano anterior. Então assim, isso diz muito e vai trazendo essa série de consequências, né? A gente está aqui no Distrito Federal, chegando, ou já chegamos, né, no ápice aí da estação chuvosa,
com uma série de alagamentos. Eu estava comentando ontem com a minha esposa. Aqui a gente tem regiões administrativas, né, as RAs. Então, regiões que você nunca ouviu falar que teve alagamento assim, aparece no jornal. Lugar tal acordou hoje com não sei quantas casas debaixo d'água, né, o pessoal perdendo as coisas. Então, assim, a coisa está evoluindo de uma forma tal que você consegue ver, né? O pessoal cidadão comum, ele consegue entender isso. Ele, cara, isso aqui não é alagável. Isso aqui não é alagável. Exato. Né? Exato. Enfim, aqui mesmo onde eu moro, né? Então, desde aí do começo da semana, hoje que veio dar uma parada na chuva, mas desde o começo da semana tá uma chuva muito forte e constante. Não é aquele, sabe, a gente está acostumado nessa época com aquele temporalzão, bateu, acabou. Agora não, é constante, isso traz uma série de prejuízos. É que a gente tá falando, né, só para fechar aqui, de prejuízos materiais, né, minha casa, meus móveis e tal, mas isso carrega uma série de doenças também, né, de vetores de doenças, enfim, e outras questões que vai impedir mobilidade urbana, sabe? Então, são coisas, inclusive, que o Rubens pode informar melhor aí pra gente, mas é bem crítico, né, a situação. Nossa. E aí, Rubens? Vocês levantaram tanta coisa, né? Eu anotei umas 5 coisas aqui que dá pano para manga, sabe? Vamos conversar. Uma coisa assim, já pegando a bola do Gustavo, a partir da conversa dele, a gente vai tentar desenvolver, né? Eu gosto muito, por exemplo, eu sempre falo muito assim do Topographic Wetness Index, né? Mas é muito interessante quando o pessoal fala muito aqui, por exemplo, do Distrito Federal, DF é plano, né? O pessoal acha que o DF é plano, que o Distrito Federal é plano e é uma mesa, né? Só que, na verdade, existem várias ranhuras, na verdade, é um plano, entendeu, com vários rebaixamentos, né? Então, na verdade, o que acontece? A água, vamos dizer, de alguma forma, ela é imposta, mas ela vai para essas depressões, né? Então, assim, e quando a gente vai fazer a implantação das nossas cidades, né, a infraestrutura, ela segue também, ela não é colocada em cima de um platô, né? Ela tem essas depressões. Então, você vê tecidos urbanos, Gustavo, que estão fadados realmente a cada vez mais, entendeu? Assim, né, conforme vai aumentando o nível de precipitação, incidência e a chuva, ela chega num ponto realmente que a paisagem, o grau de impermeabilização conta muito em cima disso, né? Mas que a paisagem não consegue mais absorver. Então, a tendência vai ser cada vez mais ter áreas alagadas. E se a gente for pegar realmente, assim, quase todo o Distrito Federal, né, que é um grande miolo, né, onde estaria o Planalto, né? Quase ele todo ele está sujeito, né? Realmente tem áreas, entendeu, para que venham a ocorrer esses alagamentos, né? E muito em Ceilândia, Sol Nascente, né? A gente vê muito isso, né? São Sebastião, né? Tem ocorrências, entendeu, de alagamento e deve estar muito mais severas agora, realmente, né? E a gente acha que isso não, porque há, de certa forma, talvez até uma misinformation, sei lá o que é, em relação que o Distrito Federal não tem severidades, não sofre riscos, né? Mas se você for, eu estava outro dia fazendo uma pesquisa, né? Teve uma criança que morreu afogada, entendeu? Num ônibus, né? Em função de um alagamento. Exatamente. Se não me engano, lá na região de São Nascente, Ceilândia. Então, assim, por favor, né? Sabe, assim, né? É uma coisa realmente que a gente tem até que pensar, será que não está subnotificado? Será que está sendo acompanhado isso da forma correta? Será que a série histórica ela está contando realmente? Esse é um fato realmente, você falou, Gustavo. Será que o nosso monitoramento está bacana? Fica essa provocação, e até para mim mesmo, né? Na verdade, exato, né? Dentro de um contexto de revisão de plano diretor, né? Isso é uma missão muito importante, né? Agora, e é muito interessante essa questão também que você falou das altas temperaturas, né? E esse relatório, Gustavo, que você falou, ele dá uma dada interessante, né? Que entre 2023 a 2025, espera-se que a média, né, das temperaturas sejam de 1,5 graus acima, né? E isso é muito preocupante. Eu gosto muito de um autor chamado, eu tenho um livro dele aqui, né? Não vai dar para ver, mas Less is More, né? De um cara chamado Jason Hickel, é um economista, né? Que ele fala menos é mais, né? Como o decrescimento salvaria o mundo, né? Ele levanta uma bola muito interessante, né? Primeiro ele faz algumas citações em relação ao nível do mar e coloca o seguinte, que provavelmente, se a gente já está chegando ao 1,5, até o fim do século, vamos chegar, entendeu, provavelmente a 13,4 graus centígrados, né? A gente já está, né, em relação a 1900, a 20 centímetros acima do nível o nível do mar está 20 centímetros superior ao que estava antes. E isso já é responsável por quase tudo isso que a gente está conversando aí, né, em termos de alagamentos, entendeu, de inundações, de cheias, né? Se a gente chegar, entendeu, a 2 graus centígrados, a gente já pode começar a esperar
né? Aumentos em torno de entre 50 e 90 centímetros, né? Agora, pasme, né? Se a gente chegar a 3 a 4 graus centígrados, que é o projetado, se a gente continuar nessa perspectiva, né? A temperatura do mar pode subir entre 1 a 2 metros, né? Acabou, né? Assim, se você O for pensar em nível do mar, né? Recife, entendeu? Que é uma cidade extremamente plana, entendeu? Se a gente chegar numa estabilidade desse 1,5 metro, na verdade, mais de 50% de Recife está alagado. Inclusive, eu tive lá no evento, né? E assim, existem série de projetos, simulações, entendeu? De projetos de intervenção entre barrar um pouco a água, entendeu? Com aquelas intervenções em recifes e até mesmo, entendeu? Criando, vamos dizer assim, mangues, né, artificiais assim, plantados, né, uma perspectiva de restauração ecológica, que é uma possibilidade para trabalhar isso, né, como também abrir canais, entendeu, para deixar a água do mar entrar, né, sabe? Mas o que é mais interessante no que o Jason Rico ele fala, que serve muito de colocação, é o seguinte, né, que levanta que existe uma questão muito vinculada ao modelo de consumo capitalista em relação ao nível de emissões que a gente tem e as severidades dos efeitos que a gente está passando, né? E ele levanta uma coisa interessante, que se a gente continuar consumindo, né, e produzindo, né, nesse sistema, né, porque o modelo de lucro capitalista ele é exponencial, né, e nessa exponencialidade ele demanda um consumo de recursos naturais exponencial que já não está mais dando conta, né? Então, né, o que vai acabar acontecendo, né? Por exemplo, a gente fala, por exemplo, não, mas talvez energia limpa de jeito, né? Não adianta, assim, usinas hidrelétricas, entendeu, que sendo geradas, entendeu, em cima, entendeu, de uma fome de consumo de recursos naturais exponencial, vai ser tão degradante, entendeu, quanto o que a gente está, né, assim, a energia limpa ela acaba se esvaziando, né? Carros elétricos, né, que estão aí colocando, ou placas fotovoltaicas, né? Se isso for seguindo esse modelo de exploração de recursos naturais, em função do modelo capitalista, vai gerar tantos problemas, entendeu, quanto outros, entendeu, que vão demandar adaptações bem mais severas, né? Então, é muito mais no sentido também da gente repensar, e eu não sei se eu vejo muito caminho para isso, né? Que sistema econômico a gente está, né? Será que realmente está rolando? Não está rolando, né? Assim, na verdade, né? O pessoal não está fazendo o dever de casa, né? Então, realmente, assim, isso nos chama muita atenção, assim, que talvez, assim, em algum momento, fica essa reflexão aqui, talvez a gente tenha que pensar em medidas bem mais extremas, né? Porque realmente a impressão que dá é que o negócio vai estar batendo na porta aqui daqui a pouco, né? Sabe? É uma perspectiva interessante para a gente pensar. Eu estou procurando aqui, cadê? Eu pegando o gancho do que vocês comentaram, enquanto eu procuro aqui uma fonte, uma citação, enfim, Gustavo comentou sobre as anomalias de vapor d'água. Quando a gente fez o trabalho nos seringais no Acre, me chamou a atenção porque eu olhava e falava, ué, mas achei aqui o que eu queria. Eu pensava, pô, mas em termos de. Eu fiz uma análise de recursos hídricos, né? E realmente você tem mais precipitação. Por quê? Porque você acaba evapotranspirando mais, mas quando você pensa nos conteúdos de água nos solos, os reservatórios, você reduz isso. E aí você passa a ter chuvas extremas, enfim, tem uma série de complicações que são bastante importantes de serem evidenciadas. Esse aspecto que o Rubens salientou, né, sobre a questão de mudanças de temperatura e será que ainda tem jeito, Rubens, eu assisti uma palestra um pouco antes de ir para a COP de Biodiversidade, assisti uma aula magna da Mercedes Bustamante, lá na universidade, minha colega, né, uma pesquisadora renomada, a gente chegou a falar sobre isso, e foi um artigo que foi publicado na Science em agosto de 2024. E é um estudo bastante interessante sobre iniciativas que foram feitas em políticas públicas em escala global, né, desenvolvidas nacionalmente, mas o estudo global é de 2 décadas que mostraram redução maiores de emissões, né, mostrando que foram 1.500 políticas públicas
políticas climáticas implementadas entre 98 e 2022 em 41 países em 6 continentes. E eles fazem uma discussão, depois eu vou te mandar a referência, mas eles salientam, a gente já comentou sobre isso aqui no podcast também, a gente já colocou isso como referência em um dos episódios. Mas é interessante porque mostra que algumas iniciativas dão certo e que a gente pode replicar as iniciativas que dão certo para que a gente possa trazer mais eficiência no processo. Quando a gente pensa nos highlights que eles divulgaram nesse evento, e o documento, para quem tiver interesse, é só entrar no C3S, né, o Copernicus Climate Change Service da União Europeia, está lá para download gratuito. Quando eles falam sobre análise estatística, eles mostram que, em termos de escala global, 2024 foi o ano mais quente, o segundo foi 2023. Na escala europeia, e a gente, em escala global, 1,6 grau acima do período pré-industrial, já tinha comentado isso para dezembro, mas na escala europeia, 1,47 grau, também o ano mais quente, o segundo foi 2020. No Ártico, foi o quarto ano mais quente, o primeiro foi 2016, foi o que eu comentei, e nos oceanos extrapolares foi o ano mais quente, o segundo 2023. Quando a gente pensa que a gente, em 2024, bateu 1,5 grau, a gente tem que repensar realmente as nossas ações. Eles trazem uma série de discussões mês a mês, fazem análises regionais de temperatura de superfície, as anomalias de superfície, temperatura superficial do ar, anomalias extremos. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, foi o número de dias com ondas de calor fortes em 2024. Nós tivemos áreas no planeta que extrapolaram 300 dias, e o Brasil está dentro dessa linha aí, número de dias totais de estresse térmico forte, tá? E nós temos alguns lugares no Brasil que estão entre 25 e 50 dias de anomalias, se a gente considerar como período de base 91 a 2020, 1991 a 2020. Nós temos lugares no planeta que tiveram 75 dias de estresse térmico forte. E o que eles entendem como estresse térmico forte? É um dia que tem, pelo menos, uma temperatura excedendo 32 graus Celsius. Não é onda de calor, né? Porque onda de calor são 5 dias com 5 graus acima da temperatura esperada. Mas é algo extremamente interessante. Strong Heat Stress, estresse térmico forte. Com relação à temperatura de superfície dos oceanos, aí ele faz uma análise, porque muitos falam, a questão da presença de El Niño, esse ano tem Laninha. Aí eles fazem uma comparação, e eu acho interessante isso, porque isso desmonta uma série de argumentos que já embasaram, inclusive, a minha forma de pensar. Eles pegam o El Niño de 82 e 83 e mostram como é que está a posição das temperaturas. Depois, 97, 98, que tinha sido o grande El Niño. Aí, 2015, 2016, que extrapolou o El Niño de 97, 98, passou a ser o maior. E o de 23, 24 superou o de 2015, 2016. Ainda teve a anomalia de temperatura no Atlântico. E aí a gente tem aqui as áreas, né, de anomalias de temperatura de superfície. Ou seja, o relatório são 32 páginas só. Eles falam sobre vapor d'água atmosférico. Depois, eles têm ali uma série de discussões e quais são as expectativas para 2025 e depois. Tá?
Então, eles fazem algumas discussões a respeito disso, sem a gente ter uma discussão sem embasamento. Outro dia, só para a gente fechar aqui, porque a gente já está extrapolando os 30 minutos, só para passar a bola para as considerações finais, mas outro dia um estudante meu me procurou e disse: professor, eu tenho uma amiga que é jornalista, ela está fazendo uma matéria e ela queria alguém que fizesse as previsões para 2025, 2026. Eu fiquei pensando, né, nessas pessoas, esses esotéricos e tal, porque não tem como você fazer. Só isso que ela queria, né? É só 2025 e 2026. Aí eu falei: olha, eu não vou. Normalmente eu faço conversas, discuto com os jornalistas questões sob o ponto de vista climático, mas não dá para fazer grandes previsões. Dá para fazer algumas discussões, como o pessoal aqui fez no final, né, em função do que é observado, o que se espera. Hoje a gente está dentro de um período de La Niña, que é diferente, mas há uma intensificação das condições normais. O que é interessante é isso. Quando a gente pensa em El Niño, a gente tende a pensar numa inversão da condição normal. Enquanto que na La Niña, como é um resfriamento anômalo de algo que já é frio, que é a região do Ninho 3, 4, né, que é o local de monitoramento ao longo do Pacífico Equatorial, na costa da América do Sul, né, na região ali do Peru, enfim, e onde tem as boias que fazem o monitoramento, você tem um resfriamento anômalo de algo que já é frio. Então, você tende a intensificar as condições, né? Mas eu acho que é extremamente propício a gente trazer essa discussão, ainda mais num ano de revisão das discussões do Acordo de Paris, que previa, né, esse limiar de 1,5 grau, a gente já extrapolou, tanto a Agência Espacial Europeia, no programa Copérnicus, já trouxe isso, assim como a Organização Mundial de Meteorologia, e a gente precisa rever isso agora, em novembro, em Belém, na COP30. Vamos para as considerações finais aí, começando pelo Gustavão, para a gente seguir aqui a ordem de antiguidade aqui no podcast. Né? Que, aliás, comemoramos os 5 anos no episódio anterior, né? Isso. Exato. Bom, assim, né, como eu comentei no início, né, nada o que comemorar nesse sentido aí. O que a gente pode fazer... Eu acho que temos uma coisa a comemorar, que é a intensificação dos sistemas de monitoramento cada vez mais precisos. Tem um gráfico que eu esqueci de falar, só um detalhezinho. Tem um gráfico que eu esqueci de falar, que ele mostra a variação de temperatura e o nível de incerteza ao longo da história. E quando vai chegando mais recente, isso vai afunilando, e a Organização Mundial de Meteorologia no Instagram fez um videozinho que vai mostrando essas oscilações e como todos os modelos preditivos hoje caminham juntos. Então, a coisa é indubitável, né? Então, eu acho que esse ponto é de se comemorar, mas concordo com você. Era bem por aí que eu ia, que assim, não tem muito o que comemorar, a não ser essa questão que traz enfim, evolução tecnológica, metodológica também, né? E o próprio, vamos dizer assim, o capital humano, né? De cientistas e pessoas que gostam dessa área, né? Para ajudar e criar essa grande comunidade. Então, se é para ter algum lado bom nessa história, é esse, né? E que continuemos aí elaborando métodos, implementando, monitorando, enfim, porque não há outra saída, né? A gente tem que conscientizar a população e, paralelo, também encontrar algumas soluções, né? Porque não vai ter uma solução, não tem uma bala de prata para isso, que vai funcionar em todos os locais, todos os espaços. Mas, com relação ao documento, eu recomendo a todos aí que leiam o documento, está bem
bem detalhado, bem interessante, até mesmo para vocês estarem mais por dentro do assunto, quem sabe contribuir também, né? Isso é uma das ideias, né? Às vezes pode surgir algum insight, enfim, alguma intenção aí de contribuir cientificamente para esse monitoramento, para essa análise e para essa temática. Perfeito. E você, Rubens? Eu acho que o ponto que eu acho que me cabe falar também, né? Sempre vocês vão tomar uma bola interessante, Gustavo, para refletir, né? Será que tem jeito? Bom, eu sou um profissional de planejamento, né? Então, se tem uma forma, né, da gente trabalhar com isso, é realmente com planejamento da paisagem, né? A gente tem sim, né, como realmente minimamente adaptar as cidades ou mitigar os efeitos, né, do que está acontecendo. E essa uma agenda está cada vez mais forte. Vamos falar, né, por exemplo, dentro de uma da revisão de um plano diretor, estava inclusive conversando com o pessoal que está revisando o plano diretor de Congonhas, em Minas, né? É um plano, é uma revisão de plano diretor que está sendo tocada pela ONU Habitat, né? É inédito no Brasil isso, né? O projeto está muito bacana. E assim, uma coisa que a gente observa é que as estratégias de adaptação climática já estão entrando dentro do plano diretor. Assim como aqui no DF também a gente está com essa perspectiva também, né? Então o que acontece? Já se pensa muito como condicionantes do planejamento territorial questões relacionadas à mitigação, então questões afetas à mobilidade, resíduos sólidos, né, energias renováveis cada vez mais forte, assim como questões relacionadas à adaptação e, sobretudo, do protagonismo da infraestrutura verde, da vegetação, né, na cidade, porque no final das contas, né, o que resfria é a vegetação, né, devidamente bem plantada, e falo isso sempre, né, eu acho que é um ponto, então realmente assim, a gente está aprendendo a lidar melhor com isso, né. Então, assim, uma perspectiva que não há o que se comemorar, mas eu sempre digo assim, como planejador eu sou otimista, mas o otimista tem que ver com as mãos no trabalho, né? Assim, né? A gente tem que fazer por onde, né? E assim, e fazer o melhor possível, né? Agora, claro, né? A gente é o melhor possível sem querer fugir da realidade, né? Ou seja, né? Como olhar para aquela realidade e pensar, eu estou com 2 super profissionais de monitoramento, ou seja, o que essa informação me traz, né? Sabe? Então, realmente, assim, como fechamento, eu acho é que também o cenário de planejamento está mudando, e já dizia McHargue, em 59, né, assim, foi o pai de tudo isso que a gente está conversando agora, em termos de adaptação, né, assim, o ser humano ele tem uma vantagem em relação a todas as outras espécies no planeta, que é o único ser, né, no bioma, né, que é capaz de se adaptar culturalmente, né? Sim. Então, esse é um grande fechamento, né? Ou seja, a gente tem a capacidade de nos adaptar a isso, né, a essas mudanças, né? E se a gente não mudar, se a gente não se adaptar, né, a gente não vai conseguir, mas a gente existe, é uma espécie, a única espécie no planeta que eu acho que tem essa capacidade de culturalmente se adaptar. Exato. Exato. Se você pegar um formigueiro de 100 anos atrás, ele é igual a um formigueiro construído hoje. Uma cidade de 50 anos atrás era completamente diferente de uma cidade planejada hoje. E pegando o gancho do que você falou, Rubens, eu queria fechar com uma citação que eu gosto muito do Ariano Suassuna. Ele dizia o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Né? Isso mesmo, então, por aí. Sejamos uns realistas esperançosos. Realistas né? Fechou bem. Maravilha. Fechou bem. É isso. É isso. Moçada, um grande abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Boa semana. E a todos que nos ouvem também, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, gente. Tudo de bom aí para vocês. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.